A Lei 11.645 acrescentou a obrigatoriedade do ensino da cultura e história indígena à Lei 10.639, de 2003, responsável por inserir a história afro-brasileira e africana nos currículos escolares. A intenção é fazer com que as questões indígenas e afro-brasileiras sejam abordadas em disciplinas como educação artística, literatura e, claro, história do Brasil. Aqui no Colégio Metodista, em São Bernardo do Campo, as crianças aprendem desde bem pequenas sobre a cultura indígena. Chegaram antes no Brasil, eles chegam pensando que eles iam chegar Eles pintam os corpos para proteger do sol e para esconder o quê? Fingir que é roupa. Para fingir que é roupa. Durante 3 meses por ano, um projeto interdisciplinar trata sobre diversas culturas com alunos de diferentes idades. O projeto chama Conhecendo uma Cultura Diferente da Nossa. Essa sala aqui com crianças de 5 e 6 anos estão aprendendo sobre a cultura indígena. Aqui na sala essa daqui é a aula de artes, né? Eles estão usando materiais naturais, a terra. Essa sementinha aqui como é que chama? Urucum. Urucum, para fazer pinturas. O que vocês desenharam até agora? Aqui é umas aves assim, e o cara que é o indígena. Esse daqui é Esse daqui é um índio? É? Esse é um projeto que a gente já vem desenvolvendo há muitos anos, né, independente da lei, justamente por considerar a importância do estudo da cultura indígena. Não só na educação infantil, mas em outros anos da escolaridade, eles vão ter o contato com a cultura indígena. É importante para eles conhecerem a diversidade, né, e valorizar também, porque a cultura indígena, muitas vezes, ela é lembrada em muitas escolas e há muitos anos, só no dia 19 de abril. E não, a gente tem que estudar mesmo essa cultura, a importância, as contribuições dessa cultura, né, para que a gente possa formar o aluno com uma postura crítica, uma postura real, né, diante daquilo que acontece no cotidiano. O 19 de abril acabava limitando-se a data, a pintura do rosto e nada mais. Qual é o objetivo, né? Nós temos a cultura dentro da nossa história, então hoje aprender sobre a cultura indígena é muito mais significativo. Inclusive a literatura indígena ela é muito trabalhada, independente do projeto. Assim como a gente lê Monteiro Lobato, a gente lê Cecília Meirelles, a gente também lê livros de literatura escrito por indígenas. Além de valorizá-los enquanto escritores também, traz aspectos da cultura que são aspectos reais. Então, quando eles trazem uma lenda, uma história, eles também trazem sobre aquele povo. O EJA, Ensino de Jovens e Adultos do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, começou este ano a discutir questões sobre a história e a cultura indígena. São 1.200 alunos, 300 deles pessoas com algum tipo de deficiência. Muitos vieram das comunidades ao redor da escola, lugares pobres onde a conscientização sobre diferentes culturas tem um papel transformador. Nós colocamos para eles o que eles conheciam sobre o assunto. Aí assim, vivem em oca, pesca, caça, aí são selvagens, né? Essas eram as ideias que eles tinham antes da gente começar o trabalho. A gente começou a trabalhar essa desconstrução desses estereótipos, né? Mostrando que tinha índios que vivem na cidade, né? Que são vários grupos, com línguas e costumes diferentes, uma série de coisas. Aí eles já vão mudando a visão deles. Então foi muito interessante porque algumas senhorinhas, né, uma educação de jovens e adultos, nós temos aí o público adulto, inconformada. Não existe índio. Índio não existe no Brasil, é todo mundo igual. Tem um aluno da noite, ele falou assim, ele é do Pará, ele falou assim, eu nunca falei para ninguém aqui que eu sou indígena. Só aqui dentro da escola que eu me reconheço como tal. Você achou que essa lei foi importante? Que talvez sem ela a gente não chegasse até esse ponto? Eu acho que foi importantíssima. Por quê? Porque ainda temos a equipe escolar não acreditando na possibilidade do racismo e da desigualdade, do preconceito.
Eu acho que essa lei trouxe, algumas pessoas falam, mas por que tem que ser separado? Teríamos que ter então lei para o japonês, para o italiano, que aqui chegaram. Mas a gente precisa ver a maneira como chegaram e como foram tratados. E há um desconhecimento total sobre essa cultura. Não conhecemos nada do continente africano. Não, conhecemos muito pouco do nosso povo e deu origem ao povo brasileiro, os indígenas. Há hoje no país cerca de 30 autores índios produzindo comercialmente livros para serem adotados em escolas não indígenas. O mercado já tem mais de 100 títulos. Se não tivesse tido essa lei, acho que nenhuma editora teria se movimentado em prol de disseminar a cultura indígena, né? Então, acho que esse foi um marco muito importante, mas acho que ainda estamos engatinhando. Acho que ainda tem muito preconceito em relação aos indígenas, acho que a gente tem que valorizar mais, trazer mais à tona a cultura deles, eles têm que ter mais voz, né? A gente tem que dar esse espaço para eles, afinal de contas, eles é que são, né, o povo nativo do Brasil, né? O maior comprador de literatura indígena hoje é o poder público. Os governos federal, estaduais e municipais adquirem os livros para as bibliotecas. A editora Peirópolis publicou o primeiro livro de literatura indígena no Brasil, ainda em 1997. De lá para cá, já foram mais 12 títulos. Hoje a gente tem um movimento grande de valorização da literatura indígena nas universidades, inclusive de letras. A gente vê as escolas particulares e as escolas públicas assim, recebendo a literatura indígena e já sabendo como lidar com ela, né? E a gente vê assim, um movimento incrível mesmo dos povos indígenas, dos representantes de cada povo, na busca dessa inserção. É um mercado que está crescendo. Eu acho que para as editoras que têm uma capacidade de divulgação escolar grande, isso acaba sendo bastante significativo. E hoje, para a gente conversar sobre cultura indígena, a gente tem que conversar com o índio, porque o índio está aí. O meio faz o meio, né? E meus filhos, quando era pequeno, eu contava historinha para eles. Depois eles aprenderam a ler e escrever, eles começaram a ler minha história. E depois eles pararam de ler minha história, começaram a escrever. Então o que acontece? Hoje eu tenho 2 filhos, um chama Tumpamirim e o outro chama Jeguacamirim. E eles estão fazendo uma coisa que eu nos 30 anos não consegui fazer, que foi essa minha luta de anos e anos tentar publicar, que era difícil. Os 2 filhos adolescentes de Jecupé já têm livros publicados por uma das maiores editoras do Brasil. O povo antigamente falava assim, mas o índio é só contador de história oral. Não, não é que é contador, é que naquela época não tinha escola. Então se não tinha escola, como que um índio vai escrever? Então por isso que eu falo para as turmas, você é um contador de história, não precisa ficar contando história para os outros, escreve você mesmo. Escreve que é um talento seu.